10 de abril de 2025, quinta-feira, da quinta semana do tempo da Quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta quinta-feira. Quintou! Sintam-se todos bem acolhidos. E nós vamos meditar nesta manhã a leitura do livro do Gênesis, capítulo 17, versículos do 3 ao 9. Naqueles dias, Abraão prostrou-se com o rosto por terra, e Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente, farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã como propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, é muito importante que nós sempre visitemos sempre o contexto literal do texto, a experiência que o agiógrafo viveu ao escrever esse texto. E o livro do Gênesis parece-me ter sido escrito numa época de pós-exílio babilônico. Então, era uma época de um pouco de medo, de ansiedade, do que fazer, né? Depois de o povo ter ficado tanto tempo no exílio escravo, o povo retorna para sua terra e tem uma vida toda, uma cidade toda, um templo, tudo para ser reconstruído, né? E o escritor do texto de Gênesis, ou pós-Babilônia, pós-exílio, ou um agiógrafo presente no exílio, enfim, tem o objetivo de fazer suscitar no coração do povo a promessa antiga, a aliança que Deus tinha feito com seus pais. E é verdade, né? Quando nós estamos caminhando meio que de maneira desordenada, né? Minha mãe que fala, né, como barata tonta, né, sem saber para onde ir, é sempre importante nós voltarmos e revisitarmos as nossas intuições, as diretrizes dos nossos pais, os objetivos primeiros lá atrás que nós traçamos, para a gente não caminhar para qualquer lugar e ficar batendo a cabeça. Então, tudo que está no texto, falando sobre Abraão, no fundo é um convite para aquele povo retomar a esses valores da fé de seus pais, da fé primeira dos patriarcas, né? E Abraão foi um modelo, um exemplo, né? Um exímio de patriarca, o chamado pai da fé, né? E aqui, nesse episódio de hoje, Deus ele faz uma aliança com Abraão. Então, o escritor quer mostrar que essa aliança ela ainda tem valor, ela ainda está em pé. Porque Deus ele não descumpre a sua promessa. O que ele promete, ele cumpre. O que ele fez como trato, como pacto, como aliança, ele cumpre e continuará a cumprir. E nós, que muitas vezes caímos por um motivo ou outro,
na infidelidade, abandonando a aliança com Deus, nós precisamos o tempo todo retomar. Embora nós sejamos fracos, e Deus compreende muito bem isso, nós temos que levantar, muitas vezes, e voltar para casa, como diz o ditado, né? Volta para casa, né? Volta às origens, volta ao amor primeiro e recomeça a história. Então esse é o objetivo que o texto de hoje nos traz. Deus que é surpreendido, aliás, Abraão que é surpreendido por Deus, né? E Deus diz a ele: eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações. Então, Deus promete abundância, tanto em descendentes, quanto em fertilidade na terra, em bênçãos de frutos, em alegria na terra. E Deus concede isso a Abraão. Só que agora Abraão tem que fazer a parte dele, que é o último versículo de hoje, o versículo 9 desse capítulo 17. Então Deus diz a Abraão, no fundo Deus diz assim: agora você precisa também fazer a sua parte, porque numa aliança, num trato, num pacto, as duas partes têm que fazer a sua obrigação, né? Os dois contratuantes. E Deus diz a ele: quanto a você, Abraão, guarda a minha aliança, tu e tua descendência para sempre. Ou seja, guarda a minha aliança, seja fiel a mim, ao meu serviço, me tenha como único e verdadeiro Deus. Essa é a exigência de Deus. E hoje Deus fala isso para mim e para você também, meu querido filho, minha querida filha em Cristo, né? Nós que muitas vezes, por tantos motivos, abandonamos a Deus, abandonamos a igreja, abandonamos a vida de oração, abandonamos a vida de fé. Nesse finzinho de tempo quaresmal, a palavra vem nos convidar: vamos voltar às nossas intenções, intentos iniciais, que é ser de Deus, que é ser uma pessoa mais orante, que é ser uma pessoa que caminha mais com Deus, que reza mais, que tem uma espiritualidade mais sólida. Vamos voltar a essa pretensão primeira? Porque a gente vai se perdendo, as coisas do mundo, o barulho da vida, as nossas obrigações, as coisas vão nos tirando de nós mesmos, vão nos tirando a paz, vão nos tirando de Deus. Vamos voltar, né? Porque Deus está fazendo a parte dele. E de fato, a descendência de Abraão foi tão numerosa que chegou até nós. Nós, o novo povo de Deus, não somos etnicamente descendentes de Abraão, mas somos espiritualmente descendentes de Abraão. Deus cumpriu a vontade dele, o projeto e a aliança, o pacto, a promessa que ele fez. E nós precisamos fazer a nossa parte. E eu vou dizer uma coisa a vocês, meus queridos, eu reflito bastante sobre isso, para a gente não se tornar um pregador hipócrita, né? Dissimulado, como tem muitos por aí. Não adianta a gente, vamos dizer assim, desenhar uma caricatura de uma vida cristã, angelical, sendo que nós trazemos em nós tantas dificuldades de viver o evangelho. Eu vou dizer a você uma coisa que eu acredito muito. Deus, ele sabe de que barro nós somos feitos. Ele sabe que nós somos pó, como nos diz o Salmo, não é? Mas nós precisamos, pelo menos no nosso mínimo, eu sempre prego isso, sabe? Olha, minha gente, ninguém nunca vai poder me acusar, eu, Padre Diego, né? Nunca vai poder me acusar de hipócrita, de moralista. Eu não sou moralista, eu não me considero moralista. Por quê? Porque eu sempre parto da premissa nas minhas pregações: nós somos frágeis, pequenos e insuficientes em nós mesmos. Nós precisamos de Deus. Ele completa em nós o que falta em nós. E vai faltar sempre alguma coisa. Nós somos pecadores muito falhos, né? Mas agora nas coisas de Deus, no exercício da prática da religião, isso sim a gente tem que ser um pouco mais exigente, minha gente, que eu acho que é um básico que a gente pode fazer por Deus. Se a gente não consegue viver a plenitude do projeto de Deus na busca da santidade, nós precisamos dar os mínimos esforços. Ontem, refletindo o livro de Daniel, se você não escutou a reflexão de ontem, vai lá, volta lá e escute. Eu falava sobre isso, né? Eu falava sobre essas questões.
Nós precisamos. Tem gente que não cumpre nem o básico dos mandamentos. Tem gente que não pode viver um pouquinho mais de maneira responsável a vida religiosa. E é tão pouco, minha gente. Se a gente não consegue fazer o básico, imagine amar a Deus. Nunca que a gente vai conseguir amar a Deus. Então comece de baixo. Eu vou dizer uma coisa a vocês, mais uma coisa. A gente olha os grandes santos místicos, né? Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, esses feras, né? Os santos mártires da igreja, esses homens e mulheres feras que já conquistaram, né, um degrau tão elevado da prática cristã. Eu me considero lá no primeiro degrauzinho ainda, né? Eu me considero lá embaixo ainda, diante de tantas situações da vida que nos tiram de Deus, diante da nossa própria carne, da nossa própria humanidade, da nossa própria pequenez. Mas mesmo assim, nós estamos ainda a caminho, mesmo estando lá embaixo, nós somos pertencentes a Deus. E a gente tem que dar um pouquinho o nosso melhor para Deus, que às vezes nem isso a gente consegue entregar para Deus. Então essa palavra de hoje, uma troca de combinados entre Deus e seu povo. E hoje entre Deus e mim, entre Deus e você, né? Entre Deus e eu, Padre Diego, você que está a me escutar. É esta aliança que Deus hoje sela conosco. Uma aliança de amor, de fidelidade, de compromisso, de consideração, de respeito, né? Que nós tenhamos sempre Deus junto de nós, nas nossas ações, no dia a dia, nas nossas atividades, na nossa vida espiritual. Que Ele nos ajude. Queridos, desejo uma excelente quinta-feira e hoje renovemos a nossa aliança com Deus, o nosso trato de fidelidade, de consagração, de pertença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.